appreciate this invitation, even though the circumstances under which I've been invited is not so great. So today we'll be talking a little bit about liberty of speech and free and hate speech as well. E assim acaba essa primeira dinâmica. Desculpe. Então, eu resolvi começar, com uma pequena dinâmica que poderia causar um pouco de estranhamento, sentimento, de exclusão, como os nossos jovens se sentem ao passar por agressões verbais, Então, vamos aqui no meu PowerPoint. À direita, à esquerda, porque estou virada para cá, aí eu já fico confuso. À direita. Ok. Então, o título da apresentação, Diga Não ao Racismo, Criar Comportamentos Conscientes, O efeito de estranhamento e deslocamento, uma proposta para demonstrar como os jovens se sentem, ou qualquer pessoa se sente ao passar por agressão verbal, Então, passando, eu gostaria de fazer uma pequena referência a Yuval Harari, que é um historiador israelense que vai se dirigir ou tratar da temática do sentimento ao discutir a política da consciência. Aí ele vai nos mostrar que, nos dias de hoje, o sentimento, diferente de antigamente, o sentimento tem um papel muito importante, porque a gente toma todas as nossas decisões a partir dos nossos sentimentos. Antigamente, não. A gente fazia as decisões porque Deus mandou, Hoje em dia, se eu for eleger um governador, qualquer decisão, qual escola irei colocar meus filhos, etc., a gente parte primeiramente dos sentimentos. Então, os sentimentos precisam ser, protegidos. Mas chegando aí no ponto crucial. Quando a gente tem conflitos, divergências de opiniões, os embates, nos conflitos entre dois grupos, o sentimento de quem deveria contar mais, uma das perguntas que Harari faz, como podemos medir os sentimentos? Aí ele traz um exemplo dessa estátua num lugar público nos Estados Unidos, uma estátua de um líder da era da escravatura nos Estados Unidos. Houve uma época em que a comunidade negra dos Estados Unidos fez a solicitação para a retirada da estátua, porque significava opressão, causava certo sentimento de sofrimento, certo? Uma ameaça. Enquanto a população branca defendia a manutenção da estátua, porque representava orgulho. Aí, nesse caso, o sentimento de quem deveria contar mais. Harari vai nos apontar no caminho de que quem sofre mais, quem sofre com aquilo, aquela decisão que precisa ser tomada, esse sentimento deveria contar mais. Ok, então, chegando no nosso assunto, a gente teve os ataques racistas, agressões verbais, não somente relacionadas a este colégio, mas que aconteceram em circunstâncias ou contextos de outras escolas, Uma questão que a gente precisa realmente tratar, e a gente tem um consenso, de que o sofrimento de quem, passou por isso, a gente precisa, de certa forma, proteger, o sentimento dos jovens que passaram pela agressão verbal, Então,
a implementação de leis contra a agressão verbal. Tem esse consenso na escola, né, pela a iniciativa de fazer o ciclo de palestras. Isso demonstra esse consenso. Ok. Então, o objetivo dessa palestra, então, é contribuir para reforçar, para conscientizar, para reforçar. Porque os pais sabem, a gente sabe, né? Então, aqui vamos dizer, reforçar a suma importância da atuação dos pais na criação de hábitos antirracistas, né, em casa, assim como na esfera pública. Ok. Então, a gente ficou chocada, né, com as colocações, né, que são bem duras, mas que a gente precisa, de certa forma, tratar, né? Pobrinha, filho de empregada, macaco, tem o direito de ser racista e gordofóbica, né? Gritados num jogo, expressadas numa rede social, né? A gente realmente fica chocada, né? Aí surgem algumas perguntas, o que leva, né, os jovens a expressarem, né, a terem essas articulações, né? Será que está acontecendo uma perda de autoridade em relação aos pais, aos professores? Antigamente, né, era sim, senhor, sim, senhora, né, a benção nos avós, nas avós. A gente ainda tem esse hábito da benção? Não sei. Sei que os hábitos estão mudando, né? A figura do pai, infelizmente, dos pais, né, da mãe, infelizmente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo, de certa forma, a nossa autoridade. Eu sei porque eu tenho 2 filhos. E, principalmente, eu preciso estar lá dando exemplo, mostrando nas minhas falas, tomando cuidado na minha fala. Não adianta eu sento, eu falo, fulana faz isso, porque ela não vai fazer. Ela vai fazer o que eu faço. Com certeza vocês também têm essa experiência. Ok. Então, a gente fica pensando, será que os jovens, né, não estão levando a sério os códigos éticos fundamentais? Somos seres éticos, né? A gente tem uns códigos, né, de tratar o outro bem, né? De ter o respeito com o outro. O que está acontecendo, né? Ok, então vamos lá. Aí as agressões verbais indicam algumas questões, né? A falha na humanização dos jovens, né? Indicam também uma interseccionalidade, é um conceito que foi cunhado pela afro-americana intelectual Kimberly Crenshaw, que é simplesmente a interligação, né, de diferentes formas de opressão. Nesse caso, o racismo interligado ao sexismo, digamos, misoginia e o classismo. Né? A gente volta àquelas falas, pobrinha, a gente vê aí a questão de classe, a opressão de classe, ou seja, eu não posso. Bom, é muito complicado falar também desse assunto, mas a gente vê a interligação aí, né? E casos em que quem sofre agressão verbal aí nem sempre é o estudante ou é a estudante negra. Então a gente precisa falar também sobre a opressão contra as meninas, né? Por serem meninas, né? A opressão de classe são questões importantes a serem elevadas também, ou debatidas, né? Questões a serem debatidas, mas hoje vamos ficar na questão do racismo, um problema por vez, né? Sendo mais, às vezes a gente nem tem como separar, né? Mas vamos lá. Aí as agressões também indicam a desinformações dos jovens.
Porque quando a gente tem uma adolescente, uma jovem, uma criança de 15 anos dizendo tenho o direito de ser racista, de ser gordofóbica, ela é desinformada. Né? A gente está lidando aí numa questão de liberdade de discurso, de expressão, liberdade de expressão, e com a questão de discurso de ódio, né? Que a gente precisa saber a diferença entre as duas coisas. Quando o seu filho tinha 4 ou 5 anos, né? Levando no parquinho, você o incentivava para brincar com um coleguinha negro ou negra ali, né? Alguma vez você comprou uma Barbie negra para sua menina, ou você comprou um super-herói negro para os seus filhos? Né? Você já incentivou o seu filho a ler um livro que foi produzido, escrito por um escritor negro ou uma escritora negra? Né? Você já incentivou seu filho a assistir a um filme que tem protagonistas negros? Bom, qual seria a relevância disso tudo? A literatura constrói um processo de humanização e de formação, né? Como dizia Antônio Cândido, né? Muitas das vezes as famílias negras estão assistindo qualquer programa de televisão, né? Na maioria das vezes, em nosso contexto, com pessoas brancas, né? Jornalistas, porque não há uma representatividade no Brasil, infelizmente, porque a gente, de acordo com o IBGE, a população brasileira é composta por mais de 50% de pessoas pretas e pardas, pessoas negras. Mas quando a gente liga a televisão, a gente não vê essa representatividade. Isso que eu quero dizer. Você já perguntou por que isso? Quando você vai no shopping, a gente vê essa representatividade de pessoas negras ali, né, passeando num lugar de prestígio, né, como a gente, como vocês. Vocês já questionaram, debatiam, discutiram, conscientizou os filhos sobre essa questão? Sim. Então, o que acontece? As famílias negras, a gente cresce vendo as famílias brancas atuando nas notícias, nas novelas, em tudo, e a gente forma uma certa identificação. Mas o contrário não acontece. Porque os jovens, infelizmente, os jovens, digamos, que vêm das famílias, né, de cor de pele claras, não têm essa oportunidade. As crianças, muitas vezes, não têm a oportunidade de ver pessoas negras tendo suas complexidades aí, apresentando uma notícia e tudo mais. As coisas estão mudando, né? Amém. As coisas estão mudando, mas a gente precisa contribuir para essa mudança, né? Ok. Então, vamos voltar aqui no meu PowerPoint. Sim. Aí, essa fala tem o direito de ser racista e gordofóbica, né? É um discurso de ódio, né? A gente sabe que a liberdade de expressão se refere, né? A gente poderia pensar que podemos expressar, articular nossos pensamentos, porque é um direito individual e nosso direito deveria ser protegido, a nossa liberdade. Mas aí eu pergunto, a liberdade do outro de não ter a sua dignidade, a sua humanidade ferida, né? Por uma fala de um outro, e principalmente nessa fase da vida em que os jovens estão num processo árduo de crescimento, né? Ok. As agressões verbais dos estudantes não podem ser vistos como crime isolado, né? Aí a gente poderia entrar um pouquinho só em algumas questões teóricas. A gente precisa entender que o racismo funciona como um sistema, uma estrutura, né? Então, que acontece em diferentes níveis ou dimensões. A gente tem o nível da representação, né?
como a gente representa o mundo, as pessoas, em nossas falas, no nosso discurso, em nossas ações, né? Então, existem diferentes formas de racismo nessa dimensão. Racismo recreativo, racismo vingativo. Vamos aos poucos. Nos discursos. Um dia eu estava chegando do aeroporto aqui em Brasília, tive um problema no carro, peguei um Uber. Alguém havia batido no carro do motorista. O motorista não havia visto quem bateu no carro dele. Mas ele foi me contando. Neguinho bateu no meu carro. Na hora, eu percebi, para mim, eu senti que eu precisei fazer alguma conscientização. Mas você não viu quem bateu no seu carro. Como que você vai dizer que neguinho bateu no seu carro? E essa expressão a gente escuta tantas vezes e geralmente em contextos negativos. E é dessa forma que a gente reforça esse sistema, essa estrutura do racismo, né? E várias questões. Um dia eu fui num laboratório fazer exames, né, eu vi uma mãe negra chegou com uma filha dela, elas sentaram ao lado de uma criança que estava brincando com um celular. E o pai veio, né, pessoas de pele clara, brancas, né, no Brasil, o pai veio, pegou o celular da menina e guardou. Isso é uma ação que poderia ser vista como uma ação racista, porque a filha, né, dessa pessoa, qual é a lição ali? Né? Houve um ensinamento, né, de preconceito e discriminação contra aquelas pessoas de cor, né, que entraram ali. Então, muitas vezes, a gente poderia ter algumas ações automáticas. Rita Segato, né, antropóloga, vai utilizar a palavra, o conceito racismo automático, que a gente faz naturalmente sem perceber. Por quê? A gente nasceu e a gente foi produzida, criada dentro de um sistema racista. Então, muitas vezes a gente nem percebe. E por isso que esse processo de reflexão, né, é importante, né, junto com os nossos filhos. Continuando. Então, falamos do racismo recreativo, aquelas piadas, né, que não servem para nada, só para oprimir, reforçar preconceitos, discriminação, e a gente dá aquela risadinha e manda para frente o videozinho, né? Ou o racismo vingativo num jogo aí, perdendo, aí você começa com, né, as falas racistas. Então, a gente precisa tomar consciência, né, dessas questões como forma de mudança, de transformação. A gente encontra isso nas regras, nas leis, por exemplo. Né? Por exemplo, o código de vestimento, que eu não poderia utilizar a trança onde eu trabalho, ou utilizar um turbante, né? Ou nas próprias leis que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente precisa, primeiramente, identificar para poder construir meios de transformação, né? Continuando. Então, eu peguei umas imagens aqui como forma de demonstrar, né, ter um entendimento de como funcionaria um sistema de racismo. A gente teria, né, as falas aí, xingamentos, né, mencionei regras, por exemplo, códigos numa instituição que excluem, né? A gente teria, por exemplo, as leis ou regras, e a gente sabe, né, que a gente tem uma justiça no Brasil que penaliza de forma desigual os jovens negros, né? E aí acontecem muitas vezes, infelizmente, algumas desgraças em que a gente tem jovens negros mortos, né? Aí a gente tem a destruição das famílias. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui, está tudo interligado. Muitas vezes a gente se sente chocada e
A gente pensa também que isso não tem nada a ver comigo, mas infelizmente tem, porque eu estou dentro de um sistema. Somos todos seres, né, dentro de um sistema, e a gente reforça, muitas vezes sem saber, reforça esse sistema, ou por meio das falas, ou por meio das ações, né? Aquela moça negra ali, que está sentada entre as outras duas, por que eu não posso dizer a moça ali com a blusa laranja, né? Então, a gente precisa encontrar uma forma de identificar como a nossa produção nesse sistema funciona como forma de transformação. Ok, continuando. Como chegamos aonde estamos em relação ao racismo? Né? Como chegamos aonde estamos hoje? Com o IBGE, a população brasileira é composta por mais de 50% de pessoas pretas e pardas, pessoas negras. Mas quando a gente liga a televisão, a gente não vê essa representatividade. Acontece em diferentes níveis ou dimensões. A gente tem o nível da representação, né? Como a gente representa o mundo, as pessoas, em nossas falas, no nosso discurso, em nossas ações, né? Então, existem diferentes formas de racismo nessa dimensão. Racismo recreativo, racismo vingativo. Vamos aos poucos. Nos discursos. Um dia eu estava chegando do aeroporto aqui em Brasília, tive um problema no carro, peguei um Uber. Alguém havia batido no carro do motorista. O motorista não havia visto quem bateu no carro dele. Mas ele foi me contando. Neguinho bateu no meu carro. Na hora eu percebi, para mim, eu senti que eu precisei fazer alguma conscientização. Mas você não viu quem bateu no seu carro. Como é que você vai dizer que neguinho bateu no seu carro? E essa expressão a gente escuta tantas vezes e geralmente em contextos negativos. E é dessa forma que a gente reforça esse sistema, essa estrutura do racismo, né? Em várias questões. Um dia eu fui num laboratório fazer exames, né? Eu vi uma mãe negra chegou com uma filha dela. Elas sentaram ao lado de uma criança que estava brincando com um celular. E o pai veio, né? Pessoas de pele clara, brancas, né? No Brasil, o pai veio, pegou o celular da menina e guardou. Isso é uma ação que poderia ser vista como uma ação racista, porque a filha, né, dessa pessoa, qual é a lição ali? Né? Houve um ensinamento, né, de preconceito e discriminação contra aquelas pessoas de cor, né, que entraram ali. Então, muitas vezes a gente poderia ter algumas ações automáticas. Rita Segato, né, antropóloga, vai utilizar a palavra, o conceito racismo automático, que a gente faz naturalmente sem perceber. Por quê? A gente nasceu e a gente foi produzida, criada dentro de um sistema racista. Então, muitas vezes a gente nem percebe. E por isso que esse processo de reflexão, né, é importante, né, junto com os nossos filhos. Continuando. Então, falamos do racismo recreativo, aquelas piadas, né, que não servem para nada, só para oprimir, reforçar preconceitos, discriminação, e a gente dá aquela risadinha e manda para frente o videozinho, né? Ou o racismo vingativo num jogo aí, perdendo, aí você começa com, né, as falas racistas. Então a gente precisa tomar consciência, né, dessas questões como forma de mudança, de transformação. Vamos então para a dimensão do racismo ao nível das instituições. O que seria isso? Na época, se você não tinha terra, você não poderia votar num governador, você não tinha forma de fazer a sua vivência, a sua sobrevivência, né, de fazer
construir algum comércio, etc. Né? A gente tinha também a primeira lei sobre a educação de 1837, que impedia as crianças negras de entrarem nas chamadas escolas de primeiras letras. Se você não tinha uma educação, não tinha como conseguir um emprego, um bom emprego, né? Você teria que voltar para o que você fazia antes de ser mão de obra, provavelmente para o seu antigo dono de escravizados. Vamos ver o que mais? Já o Código Penal de 1890, né, dos vadios e capoeiras, estimulava o encarceramento em massa de jovens negros. Como? Por diferentes formas. Né? Aqui eu trouxe um excerto da lei que está na língua daquela época, na fala da época. Né? Então, um jovem poderia ser preso se deixasse de exercitar a profissão, ofício ou qualquer mister em que ganha a vida, né? Não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite. Pena de prisão por 15 e 30 dias. Se o termo for quebrado, o que importará reincidência, o infrator será recolhido por mais 3 anos. Né? A pena imposta aos infratores ficará extinta se apresentar fiador idôneo que por ele se obrigue. Ou seja, se eu não tivesse um emprego, aliás, se eu estivesse andando por aí na cidade buscando emprego, eu poderia ser presa naquela época. E talvez buscando uma forma de não ser presa, eu teria que ter um fiador, alguém para dizer que é responsável por me assinar. Provavelmente eu teria buscado um antigo dono de escravizados. Então, vocês estão entendendo, né? A população negra ficou, né, meio que a sua própria sorte para sobreviver, né? Teria que voltar, em muitos casos, né? Ficou como refém, né, de um antigo dono de escravizados, né, após a abolição. Um contexto muito complicado, né? Continuando. Por outro lado, haviam leis que favoreciam a população branca. A Lei de Bowie, de 1968, foi a primeira lei de cotas no Brasil, né? Que preconizou o maior ingresso de filhos de fazendeiros. Filhos de fazendeiros eram pessoas brancas. Ou seja, a primeira lei de cotas no Brasil foi para jovens brancos. Vocês sabiam disso? Tá, eu trouxe uma pequena parte aqui dessa lei, os estabelecimentos de ensino agrícola e as escolas superiores de agricultura, mantidas pela União, reservarão anualmente, de preferência, de 50% de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes. Ok, vamos ver se tem mais. A lei de 1890, aquela mesma lei que proibiu direitos de crescimento econômico à população negra recém-liberta, a população que não podia ter terra, não poderia estudar. Essa mesma lei, né, privilegiou uma população imigrante branca no Brasil. Itamar Vieira Júnior, né, que são obras fantásticas, né, histórias que têm personagens, protagonistas negros e negras, para os nossos filhos lerem e buscarem uma forma de se identificar com aquele personagem. É um processo de humanização, é um processo de aprender a tratar o outro como igual, como seu conterrâneo brasileiro cidadão, que deveria ter os mesmos direitos, né? Vamos ver aqui. Ações como essas podem fazer com que nossos filhos entendam
né, que o outro, nossos conterrâneos brasileiros e brasileiras, têm o direito igual de ir e vir, de existir, sem ter a sua dignidade, sua humanidade ferida ou atingida, né? Vamos lá. Então, algumas das leis de hoje que protegem os direitos da população negra, que acredito que vocês sabem, conhecem, né? A gente vai ver algumas só, não todas. A Lei 14.532 de 2023 foi um acréscimo à Lei CAO, né? Que torna crime a injúria racial, né? A Lei CAO de 1989, que inclusive a professora Adriana mencionou mais cedo, que torna a discriminação racial crime passível de punição, né? A gente sabe também que os jovens menores de idade não vão sofrer punição, né? Nesse caso, os pais assumem a responsabilidade, né? A Lei 10.639 de 2003, que torna o ensino da história e da cultura afro-brasileira obrigatório nas escolas. Eu achei essa lei fantástica, né? Porque por muito tempo, como eu venho falando, né, a cultura afro-brasileira, indígena também, tem sido silenciada, infelizmente. Então, com essa lei, entra nos currículos das escolas, né, essa importante contribuição de reconhecer essa contribuição de ler autores e autoras negras, né, estudar os intelectuais negros e negras, porque tem muitos, e a gente precisa conhecer. Mas aí tem um problema, né? Como é que está sendo uma questão que surge? Como está sendo a formação dos profissionais, de professores que irão dar essas disciplinas, essas matérias, né? De uma forma crítica, sem reproduzir os estereótipos, né? Que a gente cansa de ver, de ouvir as representações inadequadas, as deturpações, né? O profissional e a profissional precisa ser formada, né, para poder lecionar, né, essas matérias, né? Formação contínua, né, que a gente chama na universidade, né? A formação contínua, que faz parte do nosso processo. Ok, aí a gente tem a lei de cotas também de 2023, acréscimo, renovação, digamos, né, que busca fechar a lacuna, porque tem uma grande distância entre a população negra e a população branca, em termos de questões socioeconômicas, e a gente viu aqui como isso aconteceu, é uma questão histórica. Então, a gente precisa apoiar leis como essas, como a lei de cota, tendo a consciência, né, de que a gente precisa, de certa forma, fechar essa lacuna, né? Sou da Jamaica, eu vim em 2005, estudante da UNB, e eu percebo essas questões, né? Infelizmente, no meu país também tem os problemas, mas colorismo, né? Colorismo é um tipo de racismo também, né? Aí, nos meus primeiros anos, todas as pessoas brancas ali eram professoras, professores, os alunos, e as pessoas no serviço de mão de obra, né? Nas cozinhas ou fazendo limpeza, eram pessoas de pele de cor escura, né? Então, logo eu percebi isso, né? Porque, pelo menos de onde eu vim, não tinha essa separação por cor, né? Mas aí, de 10 anos depois, a situação mudou muito na UNB, né? Pelas ações louváveis, né, da universidade. Foi a primeira universidade
a instaurar a lei de cotas. Vou conferir com o vice-reitor da UNB. Professor Henrique? Foi. Primeira federal que implementou a lei de cotas. E hoje a gente entra na UNB e a gente vê uma diversidade de jovens estudando aí, e isso é fantástico, né? Ok. Aí, chegando no final da minha apresentação, precisamos salvar nossos jovens da desinformação e da desumanização, né? Salvemos nossos jovens, o futuro do Brasil, do racismo. Desde já, rumo ao antirracismo, criemos comportamentos conscientes, digamos não ao racismo. Obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos abrir alguns minutinhos para as perguntas. Não sei se tem outro microfone que a gente possa